O presidente Essival Martins convocou a imprensa para uma entrevista coletiva no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vários assuntos em pauta: escolinha, renovação de contratos, contratação de goleiro, mas a crise financeira foi o principal tema abordado pela imprensa. Realmente há um atraso, mas o que eu posso falar é que a gente está trabalhando aqui todos os dias para resolver e vai estar sendo resolvido. Já começamos a resolver. E é muito bom dizer isso, que assim, o Vila, a gente, quando assumiu o clube com muita dificuldade, com muito problema, e isso acaba que atrapalha um pouco a sua gestão. Mas não tem nada fora do controle, nem uma situação de desespero, porque a gente está trabalhando aqui todo dia com muita seriedade para poder colocar as coisas certas, as coisas em dia. Hoje o Elisson, ex-goleiro do Vila, postou no Facebook dele fazendo essa cobrança também dos salários. O senhor tem algo a responder? Olha, o Edson é um jogador que saiu do clube na metade ali da temporada. Os outros jogadores que saíram do clube, que terminaram a temporada, eu não vi nenhuma manifestação de ninguém dessa forma, até porque é o seguinte: nós temos como política aqui no clube, durante esse ano aqui, não foi flores aqui. O fato é que quando a gente não teve condição de cumprir com os nossos compromissos na data acertada, sempre houve uma satisfação e eu não mudei, continuo da mesma forma. Todos os jogadores que a gente teve que postergar um pouco mais, recebeu da nossa parte, de mim, pessoalmente, uma satisfação. Então, o caso dele, a gente não tinha conseguido entrar em contato com ele, tentei falar com ele e não tinha conseguido, mas é uma situação que está superada, que está resolvido, e o importante é que o clube, ele tem essas, volto a repetir, ele tem essas dificuldades, a gente está batalhando para fazer com que o Vila, a realidade do Vila, se aproxime daquilo que é o ideal, que é não ter esse tipo de situação. Agora, tem certas coisas que são colocadas que entristecem um pouco a gente, que são em verdade. Aquilo que é verdade, eu nunca menti para a imprensa, nem para ninguém, nenhum funcionário. Foi colocado que os funcionários, vários funcionários, estavam com 4 meses de atraso. Então, eu acho assim que as pessoas deveriam ter a certeza primeiro para vir perguntar para as pessoas como é que está a situação, para poder falar a verdade. Então, aqui a gente não foge em momento algum. Qual que é a realidade, então, do Vila hoje? Não, a realidade do Vila hoje é de dificuldade, mas a gente está trabalhando para resolver, vai resolver, já começamos a resolver já de imediato e se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai estar acertando com todo mundo, não tem nenhum problema fora de controle. São quantos meses em atraso das categorias de base, Essival? E se procede também assim, que a casa que os atletas moram, a casa do atleta, a energia foi cortada, enfim, da dificuldade que esses meninos estão passando? Não, hoje tem alguns atletas que estão com 1 mês de atraso, entendeu? Alguns casos de 1 mês de atraso, outros estão com uma parcela do 13º atrasado. A gente já resolveu boa parte da situação. Então, gente, é assim, a gente trabalha com muita seriedade aqui, dando satisfação, falando, olhando o olho no olho. Agora, tem alguns casos de algumas pessoas que querem usar vocês de forma como se a imprensa fosse um cobrador. Então, isso, assim, eu sempre fui de dar satisfação, eu respeito a instituição que eu trabalho, que eu presido, respeito a cada pessoa aqui. Eu sou um presidente que em momento, só teve em 1 ano e 2 meses à frente do clube, que eu tirei um dia para resolver uma situação pessoal minha, mas todos os dias eu estou no clube. Todos os dias, qualquer funcionário, do mais simples ao mais importante do clube, tem acesso ao presidente. Eu não sou presidente de ficar ali dentro de gabinete, de ficar ali sem... Então, todos têm acesso, então todos que querem saber qualquer posicionamento em relação a qualquer situação, eles recebem imediatamente a verdade. Então, tem algumas pessoas que aquela velha cultura do Vila de sempre, só que o Vila mudou. O Vila, ele tem uma direção séria, honesta, comprometida com o clube e que vai trabalhar todos os dias para poder fazer com que essa situação não venha mais acontecer no clube daqui para frente. Isso eu posso prometer para a torcida, posso prometer para todos os vilanovenses que esse é o meu desejo, é isso que nós vamos estar trabalhando, para que esse tipo de assunto, da gente ficar aqui no final do ano, ficar discutindo esse tipo de situação, essa situação não venha se repetir mais. Presidente, a intenção da diretoria era ter o elenco fechado até mais ou menos dia 20, né, nesse fim de ano.
Como é que está a situação do Gaston Filgueira? Esse renovou o contrato, fica para 2018. A situação do Lucas Perry, goleiro, ele vem. E a situação do outro goleiro, já que o Vila está em busca de 2 goleiros para fechar esse elenco para o Campeonato Goiano, ponto a ponto. Olha, a situação do Gaston, graças a Deus a gente teve um desfecho feliz, ele vai continuar com o Vila Nova por mais 2 anos, é um jogador que vestiu a camisa do Vila com muita honra e foi muito importante nessa conquista vitória, assim, que para mim, Esival, presidente, entendo que o Vila fez uma campanha vitoriosa esse ano, porque, repito, não era a nossa intenção de buscar acesso, sempre foi permanecer na Série B sem susto, mas, graças a Deus, o Gaston vai continuar no nosso projeto. E em relação ao jogador, o Lucas Perry, existe uma situação peculiar, porque o São Paulo está tentando contratar um outro jogador, então ele está acertado, apalavrado com o Vila Nova, mas nós estamos aguardando uma definição do clube dele de origem para saber se vai contratar. Se o São Paulo não contratar, ele não vir, mas se contratar um outro jogador, ele vai vir. E o outro goleiro? O outro goleiro, o Felipe está trabalhando e no momento certo a gente vai estar divulgando. Pode ser o Márcio? Não tem essa informação. Assim, quem traça o perfil dos atletas é a diretoria de futebol e o treinador. Então, eu não tenho essa informação em relação ao Márcio, respeito o Márcio, mas é o Emerson e o Felipe que determina o perfil do atleta. Presidente, voltando a falar sobre a base, a possível venda do Batata e do Felipe serviria aí para sanar, para resolver esses problemas que ainda estão pendentes? E começa a venda, né? Isso, eu acho que não só isso, mas assim, eu sempre defendi que as categorias de base do Vila Nova, ela tem que produzir, né? E graças a Deus ela tem produzido jogadores. O que nós estamos fazendo, semana passada, acho que é notícia para todo mundo, eu estive em São Paulo buscando um relacionamento com um grupo de investidores no sentido de mostrar o Vila Nova, de fazer com que os olhos do futebol mundial, do futebol brasileiro, venham se voltar para o Vila Nova, porque aqui a gente produz grandes jogadores, né? Então, é isso que eu estou tentando fazer, para fazer com que o Vila venha fazer com que os seus atletas eles possam virar dinheiro, ou então que eles venham ter oportunidade no time de cima. Esse ano, 4 jogadores, no mínimo 4 jogadores já estão inscritos para o time titular agora para o Campeonato Goiano. A intenção nossa, na medida em que surgir esses jogadores e eles tiverem a condição técnica para poder vir, eles vão ter oportunidade, porque a gente entende que essa é a solução para o clube. Não tem outra solução, não tem mágica. Eu tenho dito o seguinte, futebol não tem patrono mais. Não tem ninguém que vai chegar aqui no Vila Nova e fazer um cheque de 5 milhões e vai dar para o Vila Nova. Isso não existe. Então, o que o Vila precisa? As nossas receitas que nós temos de televisão, de patrocínio, elas são praticamente insuficientes para cobrir o futebol, a manutenção do clube, as despesas do passado, as dívidas do passado. Então, nós precisamos de quê? De produzir. O Vila é um clube de futebol, então ele precisa produzir jogadores. A finalidade da nossa categoria de base tem que ter como fundamento número 1 a produção de jogadores para o time de cima e para vender, porque é isso que os clubes que hoje estão estruturados aqui, que são os nossos rivais aqui em Goiânia, que eles fizeram ao longo da sua história. O caso dos dois, assim? Não, o caso dos 2 atletas, a gente recebeu uma proposta, né? A gente buscou isso e recebeu uma proposta e nós fizemos uma contraproposta, estamos aguardando o processo, nós vamos estar apresentando isso para o Conselho, a proposta desses jogadores, e a gente espera que negocie o percentual desses jogadores, eles possam continuar aqui, porque eles vão ter oportunidade no time principal, e eu acho que na minha concepção e no meu mandato, eu não vendo nenhum jogador da base do Vila, oriundo da base do Vila, 100%. Nós vamos vender e ficar sempre com percentual, porque a gente sabe que esses jogadores num time grande da Europa ou do Brasil, ao ser negociado, vai trazer recursos para o Vila, mesmo que eu não esteja aqui. Mas a gente tem que pensar no clube, na sustentabilidade do clube ao longo prazo. E é isso que eu vou fazer durante o tempo que eu for presidente aqui. Até sobre essa situação de venda de jogadores da base. O Marcos Paulo, como é que ficou essa negociação que teria o contrato encerrado no meio do próximo ano? Olha, o Marcos Paulo foi um trabalho intenso que nós tivemos no sentido de conscientizar o atleta, o seu empresário,
daquilo que o Vila fez na sua carreira, do investimento que ele teve. Então, nós vamos estar rescindindo o contrato com ele e o Vila vai ficar com um percentual que a gente entende que é importante. Porque senão agora, a partir de janeiro agora, ele já poderia assinar um pré-contrato. Então, o jogador entendeu, o seu representante entendeu. Então, eu acho que nós fizemos um bom negócio, dada a circunstância. Nós tentamos renovar, mas eu quero deixar bem claro que desde quando aqui eu cheguei, a gente procurou o atleta para tentar renovar, mas ele não demonstrou muito interesse. E agora, no final, agora que eu o chamei e perguntei para ele se ele queria continuar no clube, se ele entendia que ele poderia continuar e tudo, ele disse textualmente para mim que não tinha interesse, que queria respirar outros ares. Eu entendi. Então, é aquela história, é igual casamento. Então, você não pode insistir numa situação. Ele entendeu, nós liberamos, quero que ele seja feliz. Eu acho que ele vai ser um grande jogador e vai dar retorno financeiro para o clube. Presidente, só tirando a dúvida rapidamente aqui. Por favor, vamos respeitar o acordo, tá? Por favor, por favor. Presidente, eu queria que o senhor detalhasse o que é esse projeto da escolinha de base do Vila, com um grupo de empresários, de onde são esses empresários, o Vila vai ganhar quanto, né? Qual será o valor investido? Olha, esse é um projeto que desde que eu cheguei aqui, a gente buscou, e isso vai ser uma tônica aqui no Vila, no meu mandato também. O Vila precisa de investimento. Nós não temos recursos para fazer investimento, então a gente está buscando no mercado parceria. É por isso que a gente tem tentado, esse ano, apesar de não ter trabalhado muito em cima de um planejamento, ter atuado praticamente como bombeiro aqui, porque eu assumi uma situação, todo mundo sabe, em cima de uma renúncia, então não teve como planejar muito as coisas. Mas o meu planejamento agora para o meu próximo mandato vai ser basicamente nas questões de investimento pautado em cima disso, de parceria. Então foi uma parceria que nós fizemos com um grupo de empresários que é daqui de Goiânia, que vai estar investindo um valor. Eu não gosto muito de falar em valores assim, porque eu não tenho autorização da outra parte, mas é um valor significativo, importante, que o Vila não detinha, e é uma situação que vai trazer para o clube uma estrutura muito grande, que eles vão ter um contrato onde eles vão estar explorando a escolinha do Vila. A escolinha do Vila até então só estava dando prejuízo, isso é fato. Então, a partir do momento que eles vão ter uma carência, porque eles vão fazer um investimento, a partir disso eles vão estar pagando um percentual para o Vila, e o percentual que eles vão estar pagando para o Vila vai ser muito acima daquilo que o Vila teria condição de arrecadar. Então, sem falar na estrutura, na construção, uma construção de uma loja, uma construção de um espaço para o torcedor. Aquela situação, muita gente, o torcedor vai sair de bar do pé de ouro, ele vai sair de bar do pé de manga e vai para uma estrutura com ar-condicionado, uma lanchonete, vai ter acesso à televisão, à história do clube. Então, tudo tem sido feito dessa forma e vai continuar sendo feito dessa forma. Vai continuar, nós temos vários investimentos. A partir do dia 2 de janeiro vai entrar aqui no Vila uma empresa de consultoria, que vai fazer aquilo que a Ernest Young fez no Flamengo, que é fazer um levantamento minucioso do que é o Vila Nova, dos seus potenciais, das suas dificuldades, para a gente poder estar mostrando. O que eu quero fazer agora, a partir de tudo, é provar para o mercado que o Vila é viável, que o Vila pode vir investir no Vila Nova, que o Vila vai dar o retorno. Então, está vindo outras parcerias aí, a gente vai estar anunciando, assim que a gente gosta de anunciar depois que a gente assina, mas eu posso assegurar para a torcida, para as pessoas que amam o Vila Nova, que o nosso projeto é um projeto de dar um choque de gestão, de profissionalizar cada vez mais, porque a gente não vê outro caminho senão esse.